Alexandre, um super amigo meu, amigaço. Ele é fantástico, ele é pesquisador, palestrante, está no auge da questão de inovação, de fato criar possibilidades, inclusive com as pesquisas que ele faz, né, Alexandre? E aí, nós hoje aqui queremos descobrir um pouco mais, Alexandre, com essas pesquisas que você tem feito de tendências para o futuro, inteligência artificial, o que está acontecendo? Quais são as angústias, né, do futuro quando a gente fala nisso? O que as empresas têm te perguntado? Olha, de fato a gente vive um mundo de transformações aceleradas. O mundo sempre se transformou, o mundo sempre mudou. A diferença agora é a velocidade com que tudo isso acontece, né? E agora a gente tem uma revolução, que é essa revolução de inteligência artificial, softwares, a quantidade de dados que a gente tem. E pela primeira vez a gente começa a acreditar como uma realidade palpável e não só como um filme de ficção científica, que de fato robôs, algoritmos, inteligência artificial possa de fato tomar o emprego da gente, dos seres humanos. E isso já vai acontecendo numa infinidade de indústrias, indústrias, desde a indústria bancária, em que você mesmo opera por máquina, por celular, que ela tirou postos de bancários, até os mais óbvios, do tipo ascensorista de elevador, que ficava lá apertando o botão. Então, de fato, a tecnologia ela ceifa algumas profissões. O que acontece também é essa não é uma equação de soma zero. Sim. Porque se a tecnologia tira alguns empregos daqui, ela gera empregos na outra ponta. Tem gente desenhando algoritmos para inteligência artificial, tem gente fazendo softwares, e tem outras profissões que surgem. Então, essa é uma equação difícil que a gente não sabe ainda como vai terminar. Mas eu acho que o que é mais legal nessa história toda, Cristian, é que assim, no mundo que talvez seja cada vez mais dominado por máquina, por robô, por inteligência artificial, o mercado vai pedir da gente cada vez mais o quê? Que a gente seja mais máquina, mais robô? Não! O contrário! Vai pedir que a gente seja cada vez mais gente! Isso que é o legal. Acho que a tecnologia vai chegar num ponto em que ela vai fazer o máximo do que a tecnologia é possível e é capaz de fazer, e ela vai deixar pra gente fazer aquilo que é nosso, que é essencialmente humano. É por isso que o mercado tem valorizado nos profissionais o que chamam de soft skills, inteligência emocional, capacidade de se colocar no papel do outro, de entender o outro, de entender a dor do outro, a angústia do outro, interpretar as emoções alheias. Criatividade. Criatividade é um dom da espécie humana. A máquina não consegue ser criativa. Algoritmo, no fundo, é uma instrução burra para o robô. Se isso acontecer, eu faço aquilo. Se aquilo acontecer, eu faço aquilo outro, entendeu? Então, essas características que são essencialmente humanas serão valorizadas. E você também, acho que você lidou durante muito tempo com RH, com processo de treinamento. Como você tem observado isso, Cristi, dessa demanda das empresas por esse novo perfil de profissional? O que você tem observado disso? Então, interessante você ter falado isso, Alexandre, porque o que eu tenho observado é justamente essa valorização pelas suas soft skills, né? E em qual sentido? Inclusive, agora me veio em mente um cliente que é muito na área de tecnologia, e é interessante que ele é um dos maiores clientes nesse mundo de tecnologia que investe justamente em soft skills de líderes. Porque, como você falou, inteligência artificial, esse é o mundo, gente, até porque isso é uma tendência, né? Relutar e resistir isso não resolve nada, inclusive causa estresse desnecessário. Por outro lado, saber se relacionar com inteligência emocional, tem um estudo da psicologia positiva, que eles estudaram durante anos, quais seriam as 24 forças de caráter que de fato se consolidaria no soft skills. E eles trouxeram essa pesquisa, são 24 que servem para qualquer cultura, né? E que tem isso que você falou, criatividade, está na sabedoria, perspectiva, como é que eu lido com diferentes pontos de vistas, como é que eu sei que o Alexandre tem um ponto de vista diferente meu, e tá tudo bem, porque é isso que vai convergir numa sinergia, né? Que é isso que vai convergir, inclusive, em inovação, de uma maneira que a gente nem imagina, que é muito mais sistêmica do que a gente vê hoje. Então isso eu percebo que cada vez está sendo mais valorizado, e de alguma forma, algumas empresas que ainda resistem sobre essa questão, estão percebendo que vai impactar, culturalmente falando, no clima organizacional. Claro, né? Porque se a gente não consegue aprender a lidar, que todos nós, isso também, eu já me perguntar, Cris, mas todo mundo tem essa capacidade? Todos nós temos.
Da mesma forma que a gente tem essa condição de criar possibilidades novas, a gente tem a condição do quê? De criar novos comportamentos e aprender a se relacionar para gerar mais saúde nos relacionamentos, na própria criatividade, que é infinita, Sim. e nas próprias funções novas que vão surgir, que a gente nem imagina nos próximos 10 anos, fruto dessas soft skills. Exatamente. Né? E é muito curioso, né? A gente fala disso, a gente acha que tudo vai ser um cataclisma, que todas as profissões do mundo vão acabar. Esses dias eu fui no evento, aí conheci uma pessoa e perguntei, você faz o quê? Ela falou, eu sou designer de tapiocas. Eu falei, como assim? Designer de tapiocas? Porque você vai fazer tapioca gourmet, sabe? Misturava cream cheese com salmão defumado, com cebola roxa e não sei o que, e fazia os outros formatos. Mas a gente ri, mas é uma coisa que não tinha. Então hoje esse caminho que as coisas vão tomando para gourmetização, ou seja, se por um lado algumas coisas estão perdendo valor monetário, outras estão ganhando. E assim, isso é gente que está ali, sabe? Quem queria uma tapioca gourmet, quem queria um novo sabor, esse é o invento humano. Aqui nessa biblioteca deve ter em algum lugar o livro do Domenico De Masi, que ele falava do ócio criativo, né? Que na sociedade do futuro a tecnologia talvez, né, são cenários difíceis de ponderar, porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Mas talvez ela nos liberte das funções repetitivas, das funções burocráticas e que a gente possa dar asas para a criação. Então talvez no futuro as indústrias do entretenimento, da criação, da arte, da gastronomia, do lazer despontem. E se a gente analisar, isso meio que acontece, né, Cristian? Assim, a gente vê. Um jovem hoje não faz mais como fazia na minha época, de ir numa loja e comprar um CD. Ele gasta 10 reais. Se tiver de promoção 10 reais em CD da banda preferida, ele não gasta, porque vai ter no Spotify, vai ter MP3, etc e tal. Mas ele paga 400 reais por um dia de show, né, no Lollapalooza, no Rock in Rio, etc e tal, para ter experiências. Para ter experiências, ele pula rapel, faz tirolesa, enfim, tira selfie, sei lá na onde, ou seja... Mas veja o que curioso, ele não paga por um bem físico 10 reais, mas paga por uma experiência 400. Não paga 400, porque depois vai pagar hotel para ficar lá hospedado, vai consumir comida, sei lá o quê, enfim, vai gastar R$1.000, né? Ou seja, então se por um lado algumas atividades suprimem, por outras nascem, né? Agora, quem desenha experiências e entende isso muito são pessoas, né? Acho que é por isso que é essa capacidade de ter empatia, de se colocar... Tem alguma outra habilidade que você vê assim surgindo que as empresas estão demandando aí no mundo dos negócios, no mundo corporativo? Se você fosse destacar uma ou duas ou três habilidades que alguém que esteja nos assistindo, que queira desenvolver essas habilidades, porque elas serão valorizadas no mercado de trabalho, quais você destacaria? Eu acho que a primeira é essa que você trouxe, que é a empatia, né? Eu uso um termo que chama empatia sistêmica. Então, o que seria essa empatia sistêmica? Eu tenho a clareza... Não é antipatia sistêmica não, porque a gente é empatia. Empatia, bom. E empatia sistêmica... Porque antipatia sistêmica tem bastante, né? Boa, você também é a cara dele. Adorei. Não, é empatia sistêmica, que tem a ver com isso. Como eu posso ser um apoio social pro Alexandre e vice-versa, né? E o que é um apoio social que as pessoas, principalmente a liderança, está descobrindo agora, para não ter antipatia, porque o termo antipatia vem do quê? Por que eu tenho uma antipatia por alguém? Porque eu julgo o outro como se aquilo que ele fizesse fosse errado, o meu certo, né? Que na verdade é totalmente contraditório com o que a gente vem buscando. E numa inovação, como que eu preciso de fato ter uma clareza de premissa, né? Que somos diferentes. Porque não tem como inovar todo mundo pensando igual da mesma forma, né? E aí, essa questão é interessante você falar dos filhos, né? Dessa geração alfa que está surgindo aí, que são os nossos filhos. Uma das habilidades que eles têm buscado bastante, as empresas que já despertaram essa questão das soft skills, é da empatia sistêmica, né? Que a gente até brincou da antipatia sistêmica, que é uma questão de apoio social. O que é esse apoio social? Esse apoio social é quando de fato eu consigo literalmente me colocar no lugar do Alexandre, por exemplo, na perspectiva do Alexandre, não na perspectiva do que a Cristi acha que o Alexandre deveria fazer. E isso às vezes parece que é óbvio, Alexandre, mas não é nada óbvio. A gente acha, né, que é
tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, mas é como o outro gostaria de ser tratado. Exatamente. Né? Que não é muito fácil. Não é... Se você não tiver a capacidade até de sensibilizar o que passa pela cabeça do outro. Que é bom pra mim, talvez não seja pra ele. Pro outro, isso. E aí, esse é o grande ponto do apoio social. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí, não é só quando a pessoa tá só alegre, é quando a pessoa tá sentindo raiva, quando ela tá com medo, que são emoções primárias, né? Quando ela tá triste. Sim. E que o apoio social, ele consegue conectar com a pessoa, não entrando na emoção da pessoa, mas estando aqui, ó, estou aqui presente. Isso serve para a liderança das equipes, isso serve para os pais com os filhos, isso serve entre casais, sim, isso serve entre sócios, ou seja, essa questão da empatia sistêmica é muito mais do que simplesmente, né, a falácia da empatia. Ah, deixa eu ver, eu tenho que tratar o Alexandre bem, como eu gostaria de ser tratado. Não, é justamente ao contrário disso. E às vezes você dar um ouvido, né? Você ouvir a pessoa, às vezes, não necessariamente você precisa já ter uma solução imediata. Perfeito. Mas é por isso que terapia funciona. Muitas vezes a terapia você vai lá e fala o seu problema. Então perceber que tem alguém genuinamente, não de mentira, mas genuinamente interessado, isso já é um bálsamo para a pessoa. Saber que tem alguém compartilhando, querendo entender o que ela está sentindo. Né? E a segunda habilidade, que tem tudo a ver com o que você falou, Alexandre, agora é isso. É cada vez mais eu aprender a fazer perguntas, não dar respostas. Porque como a gente vive num mundo também, muita correria, muita pressa, quer dar resposta, faz pergunta, dá resposta. Ela nem perguntou, já respondeu. Como é que eu vou escutar se eu não faço a pergunta? Às vezes uma pergunta simples, o que aconteceu, Alexandre? Pronto, já abre inúmeras possibilidades para o Alexandre mostrar o que está acontecendo. E às vezes não é com palavras, é com expressão, né? Com olhar. Então isso é uma habilidade que vem da raiz da empatia sistêmica e eu aprendo a me conectar com o outro realmente, né? Não superficialmente. E uma terceira, né? Você me pediu 2 ou 3, que é uma questão que cada vez mais a gente está, na verdade, sendo convidado a olhar, é uma visão mais sistêmica de tudo, né? Então, assim, tem vários ângulos, tem muitas perspectivas de olhar uma mesma situação. E cada vez mais, se eu saio do meu próprio umbigo, se eu saio de fato da minha perspectiva, que às vezes há 20 anos eu olhei da mesma forma, eu começo a olhar com outros pontos de vista, o ponto de vista vem disso aí, né? Olhar de diferentes perspectivas, para olhar assim, talvez ali eu encontre uma solução para alguma coisa, ou eu encontre um caminho que se eu me abro, me permito olhar por diferentes formas, eu amplio a minha visão sistêmica. Então isso tem cada vez mais, que tem tudo a ver com soft skills. Porque como que nós vamos ter uma visão sistêmica se eu não considero o que o Alexandre pode achar no olhar dele que funciona? Que pode ser completamente diferente do meu jeito. É verdade. É por isso que as empresas valorizam hoje em dia também diversidade. Perfeito. Porque a criatividade ela vem da fusão de pontos de vista muito diferentes. Então se você não tem diversidade dentro dela, e dentro dela uma capacidade de respeitar essa diversidade, né, você não consegue gerar insights criativos, soluções inovadoras. E muito legal que você falou desse olhar sistêmico, porque o mundo está mais complexo. Sim. Né? A gente não vai responder as perguntas novas com as cartilhas velhas. Né? Então, num mundo mais complexo, a gente tem que ser capaz de olhar para o tabuleiro de xadrez inteiro, assim, para chegar nas soluções para esses problemas complexos. Sim. E essas soluções a gente faz em conjunto. Em conjunto. Não é sozinho. Perfeito. E isso é um ponto, né? Como que não existe criar sinergia sozinho. Aliás, muito possivelmente a internet é o que é, porque ela é uma rede aberta. Perfeito. Um contribui, o outro pega a informação que ele pegou dali e gera uma outra camada de informação, e a coisa vai virando uma PG, uma multiplicação. A informação ela não está enclausurada, né, num gueto de conhecimento, ela está aberta, e quando você abre a informação, ela ganha asas e voa. Legal, muito ótimo bom, delícia, papo, amei, muito bom papo. Assim. Ó, e fica de olho no meu canal, nas minhas redes sociais da Cristi, tá legal? Como é que as pessoas te acham, Cristi? No Instagram, @cristi.mentora, no LinkedIn, Cristi Valerini Portela Ferreira, Cristi com CH. Cristi com CH, não Cristi qualquer não, Cristi chique. É chique, é tipo a Agatha Christie, é escrito igual. Né? Mas não é um mistério não, é fácil você achar.
Meu Instagram é Palestrante Alexandre Corrêa. Mas se digitar aí no Google, no YouTube, acha fácil. Alexandre Corrêa, você me acha lá. Muito Tá bom. Prazer enorme, bacaníssimo esse papo aqui. Fica de olho, a gente vai fazer mais vídeos, mais collabs juntos aí. E você acha a gente nas redes sociais, tá bom? Aí se inscreve no meu canal, se inscreve no canal da Cristi e fica de olho que sempre vai ter novidade super legal. Muito bom. Beijão. Tchau, tchau.